live, né? E sempre é bom falarmos do amor de Deus, da misericórdia do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos aqui trazendo aquilo que Deus tem colocado no meu coração através do Espírito Santo. Boa noite aos de perto, aos de longe, né, que estão assistindo essa live. E eu quero me apresentar, né, como a irmã Ângela falou, né, meu nome é Elisete, e agradecê-la também pelo convite que ela me fez de estar aqui nessa live, né? Sou da Casa de Oração em Xerém, já há 24 anos, a igreja vai fazer agora, nesse final de mês, 24 anos, né, de atividades. Meu esposo é o presbítero da igreja, temos o irmão Davi também, o presbítero da igreja, meu filho, e estamos naquela luta, mas é uma luta que é abençoada, né? Diz a palavra de Deus que o Senhor, Ele prepara as nossas mãos para a guerra, né? Estamos numa guerra espiritual até quando o Senhor voltar, né? E aos 10 anos de idade comecei a frequentar com a minha mãe a casa de oração lá de Barreira do Vasco, São Cristóvão. Minha mãe aceitou o Senhor Jesus, e eu e minha irmã fomos com ela, e tinha o trabalho da União Feminina, que eu me lembro como se fosse hoje. Era às sextas-feiras, eu podia ter meus 12, 10 anos, às 20 horas da noite, eu ia com ela era a segunda secretária da União Feminina, me lembro dela com aquele caderninho, eu ia com ela. E, irmãs, o pouquinho que eu sei hoje, agradeço a Deus e aquelas irmãs que aprendi como dirigir trabalho, por isso que é bom, irmãs. Esse trabalho de irmãs é um trabalho muito abençoado. Eu aconselho as jovens a assistirem, quando puderem, estar nesse trabalho, porque são um trabalho muito edificante que ajuda-nos a prepararmos, né, o nosso futuro espiritual. E lá em Barreira do Vasco, com 12 anos, me batizei, né? Saí de lá para casar, 22 anos, como a irmã Ângela falou, passei por Turiaçu com meus filhos, passamos por São Carlos, que meu esposo, quando éramos solteiros, ele era da Casa de Oração de São Carlos. Enfim, hoje nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor, trabalhando aqui em Xerém. Então, irmãs, agora nós vamos entrar na mensagem, né? Na mensagem que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações e que, como diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos faça lembrar tudo quanto temos preparado para deixarmos para as irmãs, né? Que Ele possa nos dar a sabedoria. Mas nós vamos falar sobre gratidão. Ultimamente, irmãs, o que tem falado muito no meu coração é a gratidão. Por quê? Devido à pandemia, devido a esses dias, meses que nós temos passado, né, de muita luta, muita dificuldade. A irmã Ângela acabou de falar, nos primeiros dias, então, a gente ficava dentro de casa e aquele movimento e muitas perdas, mas Deus estava no controle. Uma coisa nós sabemos, que todas as coisas cooperam para o bem. Eu creio que através dessa pandemia, Deus sempre quis e ainda quer falar conosco, né? E também nós temos um bom lado aqui, pelo menos em Xerém, muitas pessoas voltaram para o Senhor Jesus através da pandemia, né? Então, Deus está no controle de todas as coisas. E nós vamos abrir a palavra de Deus falando sobre gratidão, sobre os 10 leprosos, um texto bem conhecido que nos ensina a fazermos como um dos leprosos, né? Que voltou para agradecer ao Senhor. Está lá em Lucas, capítulo 17. Vou esperar as irmãs aí encontrarem, quem está em casa nos acompanhando, Lucas, capítulo 17. Do 11 ao 19. Lucas, capítulo 17, verso 11 ao versículo 19. Diz-nos assim a palavra de Deus. Lucas 17, do 11 a 19.
Leiamos então, irmãs. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Texto, né, irmãos, muito importante para aplicarmos nas nossas vidas, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e vemos que Jesus, ele sempre andou neste mundo para salvar, curar e libertar, e eu fico pensando no grande amor de Deus. Todas as pessoas que iam a ele quando ele andou aqui neste mundo voltavam com a bênção. Mas a bênção maior que ele tinha para dar, essa muitos poucos aceitavam. Era a salvação, era o perdão dos pecados. Porque o povo ia a Jesus interessado no pão que perecia, nas bênçãos materiais. E hoje não é diferente. Nós vemos as pessoas que querem a igreja para receber bênção, emprego, mas não querem aceitar o Senhor Jesus Cristo para serem perdoados pelos seus pecados. A bênção maior, o milagre maior que Deus pode nos dar é a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, as pessoas estão olhando para o lado material como se fosse ficar aqui eternamente. Mas Deus, um dia, o Senhor Jesus virá para julgar esta terra, né? E nós estaremos diante dele. E nós vemos aqui no versículo 13 que eles se levantaram a voz. Quando eles viram o Senhor, no versículo 12, antes diz: E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles foram ao encontro do Senhor Jesus para serem curados daquele problema, daquela lepra, né? Mas o Senhor Jesus, no versículo 13, diz que ele ainda falaram para Jesus, no versículo 13, e levantaram a voz. Além deles irem ao encontro, eles não ficaram pararam, eles deram continuidade, eles perseveravam naquilo que eles queriam, que era a cura da lepra. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles reconheciam que Jesus era um homem misericordioso, que Jesus curava, e isso é importante. Eles criam, se eles foram a Jesus é porque eles criam, eles sabiam que o Senhor Jesus tinha poder de curar aquela enfermidade. E é isso que o Senhor Jesus quer de nós, a nossa fé, a nossa perseverança. Mas eles, no versículo 14, o Senhor Jesus disse, e ele vendo, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então, nós vemos aqui que Jesus falou para eles: Ide e mostrai aos sacerdotes. Eles teriam que passar pelo sacerdote, né? E aconteceu que no caminho eles ficaram limpos. Irmãs, eu leio a palavra de Deus, mas eu falo para as irmãs aqui na igreja, eu gosto de me imaginar como se eu estivesse lá. Imagina a alegria daqueles homens, irmãos,
né? Com aquelas feridas cheias de lepra, separado da família, sem confraternizar com ninguém, aquelas peles horríveis, cheirando talvez mal, que de repente, ao encontrar com o Senhor Jesus Cristo, que eles olham para as suas peles, para o corpo, e a pele ficou sã como a pele de criança. Esse é o poder que o Senhor Jesus Cristo tem. E concernente à lepra espiritual, o pecado representa a lepra. Imagine um milagre maior, uma pessoa que fazia tantas coisas ruins, matava, roubava e tantas coisas más, e quando aceita o Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa se torna uma nova criatura. O que de mal ela fazia, hoje ela já não faz mal mais, né? Então, esse é o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano. E ele disse, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E nós, pela misericórdia de Deus, irmãos, nós estamos livres, curados da lepra espiritual, não temos mais prazer no pecado. O pecado já não habita mais nos nossos corpos, né? Porque nós procuramos fazer a vontade de Deus, estamos ligados no Senhor Jesus Cristo, para que realmente possamos continuar assim, firmes e abundantes na obra do Senhor. Mas teve um deles, no versículo 15, um dos leprosos, um deles, vendo que estava são, ele se observou, ele se ligou, nossa, que maravilha, naturalmente ele disse, né? Eu estou são, eu estou livre. E voltou, mas ele glorificou a Deus e foi em alta voz. Imaginam, o que será que ele falava? Será que ele falava glória a Deus? Eu fico a imaginar, ele agradecia, ele foi agradecido, quanto que os outros, né, os outros leprosos, foram para casa, de repente, naquela ansiedade, vou correndo para minha família e vou me mostrar o que eu era, a minha lepra já não tem mais. E esse não, a prioridade desse que voltou foi glorificar, foi voltar para agradecer a Deus, né? E no versículo 16 disse que ele, além de agradecer, no versículo 16 diz, e caiu aos seus pés. Ele prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, um ato de humildade, um ato de submissão, um ato de reconhecendo que só Jesus poderia fazer isso na vida dele, mais ninguém, né? E com o rosto em terra, olha que gratidão, irmão, que coisa linda, dando-lhe graças. Ele deu graças a Deus por isso, né? E nós temos dado graças a Deus por tudo que Ele tem nos dado, mesmo os momentos difíceis. Eu, nessa pandemia, também tive o Covid, mas não precisei de ser internada, só fui no UPA, minhas filhas me levaram lá, e lá eu fiquei um pouquinho no oxigênio. Isso foi em abril do ano passado, logo no início da pandemia. Aliás, desse ano, né? Não foi ano passado, não. Ano passado foi outro problema que eu tive, mas esse ano, em abril, eu tive esse probleminha. Então, lá fiquei no oxigênio, me deram uma aplicaçãozinha, as medicações, e, para a honra e glória do Senhor, eles me liberaram, vim para casa. Mas eu senti a presença do Senhor comigo o tempo todo, até a médica atenciosa. E Deus, irmãos, eu acabei de falar com a minha filha aqui, Ele dá as lutas, dificuldades, mas Ele prepara tudo. Ele prepara porque ele sabe o que nós vamos passar, ele sabe que nós somos fracos, né? E o versículo 17 diz, e respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Jesus perguntou, né? Não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Jesus sabia onde eles estavam, porque Jesus é onisciente, mas ele fez questão de perguntar onde estão os 9, né? Perguntou aquele homem. Aí ele continua falando, no versículo 18, o Senhor Jesus, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ele não era nem um judeu, ele não era nem um israelita, ele era um estrangeiro, era um samaritano. O samaritano não combinava com judeus, né? Mas naquele momento ele viu que não havia ninguém a não ser o judeu chamado Senhor Jesus Cristo.
né? E no versículo 19 diz, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A fé, irmãos, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É você pedir, fazer um pedido ao Senhor e saber, ter certeza que você vai receber. É colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos sabendo que Deus tem cuidado de nós. Porque se nós pedimos ao Senhor e ficamos preocupados, onde está a nossa fé? Nós temos que ter uma fé viva, uma fé que agrada a Deus. É através do Senhor Jesus, é fé nele que nós somos salvos, né? Então, o último versículo fala: vai e a tua fé te salvou. Que nós possamos, nesse texto que temos lido aqui, pedir mais fé. Senhor, aumenta-nos a fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. E muita gente surdo que eu conheço, né, não ouvem a palavra, mas leem. É bem-aventurado também aqueles que ouvem e leem as palavras do Senhor. Então, esse trecho aqui nós vemos um exemplo de gratidão. Não vamos fazer como aqueles novos que foram ingratos, não reconheceram a misericórdia de Deus, mas vamos fazer como aquele leproso, que no meio do caminho não chegou nem em casa para testemunhar os seus familiares, mas a prioridade dele foi voltar e agradecer ao nosso Deus. Agora nós vamos passar por um outro trecho que está lá no Salmo 103. Salmo 103, versos 1 ao 5. Salmos, eu gosto muito desse salmo, irmãs, principalmente do verso 1 ao 5. Davi convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Salmo 103, verso 1 ao 5, nos diz assim o salmista, na inspiração do Espírito Santo. Nós sabemos que toda palavra, né, foi inspirada por Deus, do Gênesis ao Apocalipse. E aqui o salmista Davi, ele teve o privilégio de se convidar a si mesmo, convidar a sua própria alma. Quantas vezes a nossa alma está triste, irmãos, por perda, né? Temos perdido muitos irmãos, familiares, e é normal chorarmos, é normal ficarmos tristes. Jesus também chorou, Jesus também entristeceu quando soube que Lázaro, o seu amigo, faleceu. Mas só que a tristeza do Senhor Jesus não perdurou, porque ele tinha uma obra a fazer com o Pai. E nós também temos tristeza. Eu também pedi minha mãe, pedi minha irmã, né? Mas fiquei em tristeza, triste fiquei, mas não perdurou, porque a vida continua. A obra do Senhor precisa ser feita. Se eu respiro, se eu estou com saúde, nós todos estamos com saúde, é porque Deus tem algo a realizar em nossas vidas ainda hoje. Nós temos que fazer como Isaías: envia-me a mim, eis-me aqui, né? Então, vamos ler aqui, salmista Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida de perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Até o versículo 5. O primeiro versículo, ele se convida. Não sabemos por que ele tinha na sua alma angústia. Nossa alma tem angústia, Senhor Jesus, sendo santo, teve angústia. Imagina nós, no mundo tereis aflições, né? Mas ele te despertou. Se tem alguém triste com a partida de alguém, fale com a sua própria alma, ou minha alma. Tem um versículo que o salmista fala: por que estás abatida, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, tereis dias melhores, dia de estar na presença do Senhor, dia de fazer a sua obra.
Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo. Ele não falou só com a sua alma, ele se incluiu totalmente, corpo, alma e espírito. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nós somos dados, irmãos, a esquecermos dos benefícios do Senhor. Quando estivermos passando por lutas, por dificuldades, vamos nos lembrar dos benefícios do Senhor. Ah, se o Senhor me abençoou lá atrás, há 10 anos, 5 anos, não sei, quando eu era criança, ele é o mesmo. Assim como ele me abençoou, né? Quando eu era pequena, quantos livramentos, desenganada pelos médicos. Deus é o mesmo que ainda hoje pode operar em nós. E que os benefícios do Senhor não venhamos a nos esquecer nunca. Quem é grato não esquece dos benefícios de Deus, porque para sermos gratos tem que se lembrar dos benefícios. Como eu vou agradecer a Deus, agradecer uma pessoa que me fez um grande favor sem que antes ela tenha me feito algo importante, bom na minha vida, né? E ele vai falando dos benefícios aqui no versículo 3. E o salmista fala, ó, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Ele, acabamos de ler, né, quando Jesus falou para o leproso, vai, a tua fé te salvou. Ele que tem poder de perdoar pecados, mais ninguém. E uma das gratidões que nós temos a Deus é o perdão do nosso pecado, perdão da nossa enfermidade. Quando o Senhor quer curar, Ele cura. Né? Tivemos irmãos santificados que passaram, acabou o tempo dele aqui na terra. Deus sabe o que faz, todas as coisas cooperam para o bem, né, irmãs? Daquele que amam a Deus. Conta-se a vida de um casal que eles tinham um filho pequeno, bem pequenino. Então, aquele filho adquiriu uma doença grave, muito grave. E aí a igreja orando, os pais orando, só pedindo cura, 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 e o menino demorou a ficar doente, e toda a vida sofrendo, irmãos. E conclusão, o menino ficou bom, mas quando ele cresceu, ele se tornou um traficante. Aí, irmãos, eu fico a analisar, esses pais devem ter imaginado, olha, que não era vontade de Deus. Nós pedimos tanta cura para o nosso filho e Deus não curou. Então, irmãos, quando Deus leva uma pessoa que nós amamos, Deus está livrando lá o seu futuro. De repente, ele ia se desviar da presença de Deus. De repente, também ele já fez a obra do que ele teria que ter feito, ele fez. Então, irmãos, que Deus possa nos fazer entender a vontade dele. E Jesus falou que as coisas que às vezes ele faz no momento, a gente não entende. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, mas eu queria assim, não deveria ter. Na hora nós não entendemos, mas o próprio Senhor Jesus falou: o que eu faço agora, vós vão entender depois como esse casal. Eu também tenho um testemunho para dar da minha mãe, ela tem uns 32 anos que ela faleceu. Então, ela adquiriu uma doença grave e lá no hospital, a igreja da minha irmã, a nossa igreja, todos orando por ela. E ela, aos 27 anos, trabalhava em casa de família e adquiriu uma tuberculose, extraiu um pulmão, viveu muitos anos. E os médicos falaram para ela, olha, a senhora não vai ter condições de pegar uma vassoura, muito menos ter filho. E ela afastada da igreja. Às vezes Deus nos dá enfermidades, provações, quando estamos desviados, para voltarmos para o caminho do Senhor, porque Deus corrige aos seus filhos, como nós corrigimos nossos filhos que está errado. Então, aí a igreja, cura a irmã Laura, cura a irmã Laura, cura a irmã Laura, e ela ali sofrendo. E ela chamou a minha irmã e falou assim, olha, fala com a igreja para mudar o sentido da oração. Vocês estão pedindo para me ser curada, mas eu não quero ser curada. Eu vivi até os meus 62 anos, com 27 anos, o médico disse que eu não teria nem filho, tive 2 filhas. Vivi até hoje, para que viver mais? Já criei vocês estão... Muda o sentido da oração. Peça para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, na realidade, a vontade do Senhor prevaleceu. O Senhor, daí 2 dias, levou-a para o céu.
Então é isso, irmão, nós temos que ter sabedoria até para orar. Senhor, seja feita a tua vontade. O próprio Senhor Jesus orou pedindo, Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas contudo não seja minha vontade, é a tua vontade. Ah, nós queremos viver muito, ver neto, ver bisneto, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o teu coração. Mas esse versículo tem que ser com sabedoria também, né? A prioridade é a vontade do Senhor. Então ele diz assim, Ele que sara todas as suas enfermidades. E o versículo 5 diz, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então, nós vemos aqui que Deus renova os nossos dias, nosso cansaço, às vezes nosso físico está cansado, mas eu me lembro da palavra de Deus quando diz que, lá em Isaías 64, diz que Ele cuida de nós. E diz a palavra de Deus também em Isaías que Ele renova nossas forças, que Ele dá força a quem não tem nenhum vigor. Que Deus, através desses versículos, possa estar nos abençoando. Agora, irmãos, nós queremos falar, devíamos ter falado no início, mas eu estou vendo aqui, o que é gratidão? Tem muitas vezes, né, as pessoas perguntam, o que é gratidão? E a gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum favor. E é um sentimento de reconhecimento. Quem é grato reconhece. Nós agradecemos, a gratidão é reconhecermos a pessoa que nos fez esse favor. E o Senhor Jesus, ele fez tanto benefício, ele nos fez tantos favores, ele morreu na cruz, ele sendo exaltado no céu, ele desceu a parte mais baixa desta terra para morrer por nós, para perdoar, e hoje nos dando livramento de pandemia, da morte, porque ele tem algo ainda na minha vida, na sua vida. Se nós estamos respirando ainda, é porque Deus quer que nós façamos a obra dele. Enquanto é dia, diz a palavra aqui lá em Eclesiastes, que para o túmulo onde nós vamos não há obras. Então, quando a gente vê aquele fúnebre ali, nós pensamos no irmão, né, irmão? Pronto, essa oportunidade, as obras daquele irmão ficaram tudo aqui. Então, vamos aproveitar, sendo grato a Deus por tudo que ele tem feito nas nossas vidas, né? Agora vamos passar para o apóstolo São Paulo. Esse homem que muito sofreu, naufrágio, fome, jejum sem se alimentar, e, enfim, muitas provações esse homem passou, mas nos deixou o exemplo de fé e perseverança. Vamos lá abrir a palavra do Senhor em Atos 17, 25, a parte B. Atos 17, capítulo 17, 25, parte B. Vemos aqui o apóstolo São Paulo lá em Atenas. E o apóstolo São Paulo, depois que era um perseguidor, perseguia a igreja, passou a ser perseguido, mas ele não foi covarde. Ele falava mesmo do amor de Deus, o que Deus tinha feito por ele, tirando ele do lamaçal do pecado. E ele gostava muito, ele fazia questão de deixar aquelas autoridades sabedoras do porquê que ele servia a Deus, né? Apesar de toda a tribulação. Mas lá no Areópago, ele dando lá a sua mensagem, ele falou para aquelas autoridades. No versículo 24 do capítulo 17 de Atos, Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Agora, como que necessitando de alguma coisa. Agora, o versículo chave para mim. Paulo continua dizendo, pois é Deus quem dá a todos a vida, respiração e todas as coisas.
Ele, ao mesmo tempo que ele falava, ele estava reconhecendo os favores de Deus. Que se ele respirava, se vocês estão aí, ó, em vida, respirando, é porque Deus que tem dado a vocês vida, respiração e todas as coisas. Se eu estou respirando agora, meus pulmões funcionando, irmão, glorificado seja o nome do Senhor, é Ele que tem me dado a vida. E Deus, pelas suas atitudes boas para conosco, como tem sido a nossa gratidão? Tem agradado a Deus, temos feito a obra de Deus como deveria, temos agradecido a Deus por cada dia, por cada instante, por cada momento. Eu fico a pensar no grande amor de Deus mesmo pelos pecadores, pelos esses homens que transgridem a palavra de Deus, os ladrões, assassinos. Eu fico, Senhor, tem misericórdia, são tua imagem, que nós possamos amá-los como tu amas. E que o Senhor possa ter compaixão deles, irmãos, porque a respiração que tem neles, nos seus pulmões, é Deus que está dando. E por não conhecer a palavra de Deus, o homem erra, nós erramos, às vezes, por não conhecer a palavra de Deus, não estão dando valor da respiração, pelo contrário, estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas oremos por essas pessoas para que um dia eles venham ter o conhecimento da verdade e ser libertos, porque nós sabemos que o nosso Deus, pela sua grande misericórdia, ele não tem prazer na morte do ímpio. E ainda, continuando, o tempo está passando, né, irmã? Opa, desculpa aqui. O tempo está passando, né? Mas vamos fazer o possível de correr mais. Então, nós vemos aqui, Paulo ainda falando em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18. Capítulo 5, versículo 18, diz-nos assim. É primeira, né? 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. A Bíblia é nova, e tem hora que a gente... 5, versículo 18. Diz-nos assim. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Quando nós, irmãos, como o apóstolo Paulo, compreendermos que já aconteceu isso, porque foi a vontade de Deus, e nós vamos dar graça. Porque se nós não entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que Deus está no controle, nós não vamos ter condições de agradecer. Mas quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós vamos ser mais agradecidos. Agora, mais um trechinho aqui que nós preparamos aqui na direção do Espírito de Deus, né? Que Deus nos orienta. Nós vamos ver no livro de Daniel. Daniel também foi um homem que deu graças a Deus, porque ele era, como nós sabemos, um homem de oração, um homem que vivia aos pés do Senhor, né? 3 vezes ao dia, Daniel orava. Nós vamos ler Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel 6 e verso 10. Olha como Daniel também, um servo de Deus. Todos os homens fiéis, irmãos, eles eram agradecidos. Diz assim, Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. E havia no seu quarto janelas à banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças. A sua oração era incluída a gratidão diante do seu Deus. Ele dobrava os seus joelhos.
e como sinal de humildade. Então, nós vemos, irmãos, que quantas vezes a tarefa do dia não nos quer impedir de orarmos, de buscarmos a face de Deus. E Daniel, quando soube daquele decreto que todos teriam que se dobrar o joelho diante de uma imagem feita por mãos humanas, ele não aceitou, não, meu Deus é o Deus vivo, é o Deus que fez o céu, a terra e o mar. Eu não, Deus já me dá graça para eu não me dobrar os joelhos diante desse Deus. Ele não se desesperou, ele, não, mas todo mundo vai dobrar, eu vou dobrar. Aquilo, né? Às vezes a gente quer acompanhar as pessoas, mas com Daniel foi diferente. Ele foi para o seu quarto. Ele surgiu aquele problema na vida dele. Irmãos, quando tem surgido problemas entre nossos filhos, seja lá na igreja ou entre nós, entre família, o que nós temos feito? Temos colocado a mão na cabeça desesperado ou entramos em oração pedindo a direção de Deus? Irmãos, vamos ser sábios como foram os servos de Deus no passado, que pediam a Deus sabedoria. Senhor, meu filho, minha filha, minha irmã, meu irmão estão passando por isso, dê sabedoria, ajuda. Estou passando, meu esposo está enfermo, isso assim está me acontecendo. Senhor, me ajuda, Senhor, me dê força. Como falamos no início, ninguém que ia à presença de Deus voltava com as mãos vazias, e hoje não é diferente. Então, vamos viver, irmãos, uma vida de comunhão. Se Deus tem nos livrado da morte, dessa pandemia, porque Deus quer que nós permaneçamos e façamos a sua obra. Agora, irmãos, vamos passar para um outro versículo. Está lá em João 6. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou-nos exemplo de gratidão. Não foi Paulo somente, né? E Daniel e outros mais, mas o próprio Senhor Jesus deixou-nos o exemplo de gratidão lá no capítulo 6, quando ele foi cear com os seus discípulos, né? Fazer aquela celebração da ceia, no capítulo 6 e o versículo 11, o Senhor Jesus deu graças pelo pão. O Senhor Jesus também deixou-nos esse exemplo, que por tudo, pelo alimento, tudo que nós devemos dar graças ao Senhor. João capítulo 6, versículo 11, diz assim, ó, e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então, aqui, eu inverti aqui é a multiplicação dos pães, né? Quando eles deram graça pela multiplicação dos pães, antes de repartir o pão, quem deu aquele milagre? Quem concedeu esse poder ao Senhor Jesus? Foi o próprio Deus. Então, ele agradeceu a Deus pela multiplicação dos pães, né? E nós vemos agora a ceia do Senhor. João, capítulo 6 e verso 11. João 15. Deixa eu ver, irmãos, aqui. É Mateus 15. Mateus capítulo 15, que fala que o Senhor Jesus, antes de partir o pão, deu graças ao Pai. Então, além de todos aqueles homens que deixaram exemplo, eles fizeram também a gratidão por tudo que Deus lhes tinha dado, né? E nós vemos que lá, nos evangelhos, ele nos deixou o exemplo de gratidão a Deus pela ceia. E nós temos agradecidos a Deus por tudo, irmãos, pelo nosso alimento, pela nossa veste, né? Tudo o Senhor tem nos dado. E que o Senhor possa nos abençoar. Agora, irmãos, para fecharmos, nós vamos ler 1 Coríntios 10 para encerrar. 1 Coríntios 10, de 1 ao 5. 1 Coríntios 10,
versículo 1 ao 5. Capítulo 10, versículo 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim, apóstolo falando à igreja, né, de Coríntios, foi uma das igrejas que mais deu trabalho ao apóstolo São Paulo. Capítulo 10, versículo 1 diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Que está falando do Mar Vermelho, né? Que todos os homens receberam a bênção de ter a proteção da nuvem, do maná, que todos os dias Deus mandava para eles. E todos foram batizados, sem exceção de pessoas, né? Deus não faz exceção de pessoas. E todos comeram do mesmo manjar, Deus mandou para todos, e beberam todos de uma mesma bebida, o povo de Israel. Mas, o que aconteceu no versículo 5? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Apesar de serem agraciados pela misericórdia de Deus, todos receberam pão, alimento, atravessaram, mas a maioria desagradaram a Deus, não fizeram a vontade de Deus, reclamavam com Moisés, murmuravam. E quantas vezes nós murmuramos quando nos vem a tribulação? Ah, por que me aconteceu isso? Eu sirvo a Deus, eu dou o dízimo. Não, os porquês não pertencem a nós, pertencem a Deus. O que temos que fazer é para que o Senhor está fazendo isso? Algo ele quer me falar através da tribulação, porque ele nos fala através da tribulação. E o versículo 5, né, desse capítulo 10 de 1 Coríntios. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, ficaram lá no deserto. E essas coisas foram feitas, no versículo 6, irmão, em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, porque eles cobiçaram as coisas más, e hoje não é diferente, as pessoas não querem saber do evangelho, porque cobiçam os prazeres, todas as coisas deste mundo. O versículo 10, vamos pular para o versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Já falamos aqui sobre a murmuração, não agrada a Deus, né? E o versículo 11 e o versículo 13 para encerrar. Versículo 11 e versículo 13. Diz assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, estão escritas para aviso nosso, para nos avisar, para nos despertar, para que não sejamos como eles foram, ingratos, murmuradores, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós somos, irmãos, a última geração antes da volta do Senhor Jesus Cristo. E que geração perversa como foi, né? No passado continua sendo. E nós, o versículo, para encerrar, o versículo 12 diz assim, pois aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia, que cuida, nem em pé, mas que pensa que está em pé. Vigiemos, meus irmãos, porque de uma hora para outra, se nós olharmos para o mundo, para as tribulações, não tivermos a comunhão através da palavra, da oração, na comunhão com os irmãos na igreja, estamos propensos a sairmos da presença de Deus. E para levantar é muito difícil. Conheço muitas pessoas aqui em Xerém que a gente fala do evangelho para voltar, eu não tenho força. Realmente a Bíblia se cumpre. Vigiemos, pois, irmãos, estejamos em pé espiritualmente falando, para que nós não tenhamos sair da presença do Senhor. E quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, a irmã Ângela que nos fez esse convite, né? As orações das irmãs, que eu sei que todas vocês oraram por essa noite, oraram por essa mensagem, e que o Espírito Santo possa nos abençoar e nos dar força, e vamos orar umas pelas outras, para que possamos estar firmes, sempre abundantes na obra do Senhor. Agradeço a todos, e que o Senhor abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.